tal um pãozinho bem fofinho para o seu café da manhã? Olha aqui, ó. Pãozinho de milho. Olha que delícia. Que delícia, que massa gostosa. Vamos aprender a fazer? Que tal? Uma manteiga com doce de leite. Olha aqui, ó. Bem fofinho. Vamos para a receita, então. Vamos aos ingredientes do nosso pão de milho fofinho. O nosso pão de milho vai ser feito em 3 etapas. Então, os ingredientes estão organizados em 3 grupos. Na primeira etapa, nós vamos usar 60 ml de leite em temperatura ambiente, 50 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de fermento biológico seco. Para a segunda etapa, 120 gramas de fubá, aproximadamente 1 xícara de chá, 300 ml de leite quente. Para a terceira etapa, nós vamos usar 650 gramas de farinha de trigo, 2 ovos, 6 colheres de óleo de girassol ou 3 colheres de banha, 4 colheres de açúcar e 1 colher de sal. Opcional, 1 colher de cúrcuma e 1 colher de erva doce. Primeira etapa da receita, então vamos fazer a esponja. Então vamos colocar o fermento, são 10 gramas de fermento biológico seco. Vamos colocar o leite, 60 ml de leite. E vamos colocar a farinha, 120 gramas, aproximadamente 1 xícara de farinha. Vamos misturar e fazer uma massinha, um creme. É o fermento aqui, o fermento vai ativar. Para que a gente faz isso? Para que o nosso pão cresça melhor, ative as leveduras, né? E o nosso pão fique mais fofinho, ele cresça até de maneira mais rápida. Tá pronto a esponja. Vamos deixar essa esponja aqui descansando e crescendo por aproximadamente 30 minutos. Então, vamos à segunda etapa da nossa receita. Nós vamos hidratar este fubá. Então, são 120 gramas de fubá e 300 ml de leite quente. Aí, a gente vai misturar aqui e vai deixar hidratando. O mesmo tanto de tempo que eu vou deixar a minha esponja crescer é o tempo que eu vou deixar hidratando. Porque em 30 minutos isso aqui já vai estar morno, né? Já vai estar frio. Então, é só isso. Mistura e deixa o fubá hidratando. Agora, vamos então à nossa massa do pão, propriamente dito, ou a terceira etapa. Então, essa aqui é a esponja, ó. Olha como cresceu, como desenvolveu bem o fermento, ó. Tá prontinho para ser usado. Então, vamos ver a nossa farinha, o nosso fubá que foi hidratado no leite. Então, tá aqui, ó, bem hidratadinho no leite quente. Agora ele já tá morninho. Ele ficou uns 30, 40 minutos aqui, tá? Então, nós vamos misturar essa esponja na farinha hidratada. Vai parecer muito bem aí, mas enfim. Vamos tirar bem de dentro do prato todo o fermento. Vamos misturar aqui com a farinha hidratada e vamos colocando os outros ingredientes aqui. Então, vamos colocar as 4 colheres de açúcar. Vamos colocar os 2 ovos, dar uma misturadinha no ovo aqui. Os 2 ovos. Os ovos e o leite vão deixar a massa bem macia. Vamos colocar agora a farinha. Essa é a farinha de trigo, então 650 gramas de farinha de trigo. A cúrcuma, que é opcional, a cúrcuma, ela vai deixar o nosso pão funcional, né? A cúrcuma é um alimento, é um tempero
bem brasileiro. Ele é um alimento funcional porque ele tem propriedades medicinais, né? A cúrcuma é um poderoso agente anti-inflamatório e antioxidante. E ele vai agir, vai contribuir para a manutenção da nossa saúde. Essa cúrcuma, a gente mesmo que produziu. Nós temos aqui alguns pés de cúrcuma aí, de açafrão, que alguns chamam, né, no fundo do quintal. E todo ano a gente colhe as raizinhas, lava bem, descasca, rala, deixa dar uma secada, desidrata bem no forno com a temperatura bem baixinha e depois bate no liquidificador e faz o pó. Então, essa cúrcuma é produção própria. Então, tá aqui, ó, a nossa massa ganhando corpo. Aí, nós vamos colocar o sal, né? Dei a dica na outra receita do pão de fermentação natural. Nunca coloca o sal diretamente no fermento. Deixa para pôr junto com a farinha. E o óleo deixa para pôr no final. Essa erva doce, vocês podem acrescentar agora na massa, vocês vão ficar com todos os pãezinhos com erva doce. Ou vocês podem deixar ela para usar na hora de moldar o pão. Eu vou deixar para a hora de moldar, eu não vou colocar agora, tá? E quem não gosta de erva doce, não usa erva doce. Vou dar uma misturadinha com a mão aqui antes de pôr o óleo. Vamos limpar a colher. Vamos fazer essa massa ganhar corpo, dar uma sovada nela para desenvolver o glúten. Se não desenvolver o glúten, a massa não vai ficar leve, vai ficar uma massa pesada, né? Então, vamos lá, vamos sovar agora a nossa massa. Vamos misturar, agregar bem os ingredientes e começar uma sova aqui dentro do bowl para depois passar para a mesa. Então, aí a hora que eu agrego bem os ingredientes, eu coloco o óleo. Se você optar pela banha, é a mesma coisa, você vai acrescentar a banha no final, tá? E como diz um chefe, um padeiro que eu sigo aí no YouTube, o chefe Mancuso, ele diz, acredita no processo. Dá a impressão de que colocar o óleo no final não vai dar certo. Ó, quando a massa já tá toda agregada, né, todos os ingredientes já estão bem juntos, aí a gente acrescenta o óleo e agora vai sovar, para juntar esse óleo aí na massa, tá? Se você colocar banha, dá a impressão que não vai dar certo, dá a impressão que a massa vai amolecer, mas não acrescenta farinha aqui. Calma, que ela já ganha uma textura bem lisinha. Mistura bem. Tá vendo como ela já ganha uma textura lisa, ó, como ela muda? Então, o óleo faz isso. Agora, nós vamos colocar na bancada e vamos sovar essa massa uns 10 minutos. Aí é aquela sova mesmo, sova de pão. Sova de pão não é força, né? É jeito, ó. Você vai puxar e você vai esticar a massa. Você não precisa fazer força. Só rola ela, tá? 10 minutinhos de sova. Já voltamos com a massa bem lisinha. Então, tá aqui a sova do nosso pão. Eu coloquei um pouquinho de farinha aqui na bancada para facilitar o processo, tá? Então, você vai puxando devagarinho a farinha ali, ó. E a nossa massa já tá pronta, já deu uns 10 minutos de sova. E tá aqui, ó, prontinha, bem lisinha. Então, para encerrar a massa, né, eu dou aquela dobradinha, viro a costura para baixo e faço uma bolinha para deixar ela bem redondinha. Vocês estão vendo que tem uns pontinhos bem alaranjadinhos aqui na massa, né? É porque a minha cúrcuma é meio grossinha, porque ela é caseira, né? Ela não é fininha como a industrializada. Então, ela vai ficar com esses pontinhos aí, porque a cúrcuma tá raladinha mais grossa. Então, dá uma enfarinhadinha aqui na minha massa, pra arredondar ela. Vamos colocar dentro do bowl novamente. E agora ela vai ficar aqui uns 30, 40 minutos
Vai depender da temperatura ambiente e ela vai crescer. Quando ela dobrar de tamanho aqui, a gente vai moldar os pãezinhos. Então tá aqui a nossa massa, ela já cresceu lá no bol, tiramos do bol. Agora vamos fazer os pãezinhos. Eu gosto de pesar eles para eles ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui tá com 116 gramas. Entre 100 e 115 gramas, fica um pãozinho bom. 100 gramas, né? 100 e pouquinho. Então, vamos pesar. Esse ficou muito grande, 120. Vamos tirar um pouquinho, 115. Então, agora eu vou cortar todas as massas aqui, todos os pedacinhos. E já vamos moldar o pão. Então, tá aqui já a minha massa pesadinha, em torno de 100, 110 gramas, outros 105. Agora, nós vamos moldar, então, o pãozinho. Então, a gente abre o pãozinho na mesa enfarinhada. Melhor seria colocar uma farinha de milho aqui. Acho que vamos pegar uma farinha de milho. Vai ficar melhor do que a farinha de trigo. Vamos trocar. Vamos colocar a farinha de milho, porque ele vai ficar mais crocantinho. Pode ser farinha de trigo também, mas eu vou colocar a farinha de milho, que ele vai ficar assim com a casquinha mais crocantinha, sabe? Vai ficar mais gostoso. Então, vamos abrir. Vamos fazer um retângulo. Então, aqui tá aquela erva doce que eu falei pra vocês que era opcional. Então, eu vou fazer alguns com erva doce. Então, eu vou colocar aqui no meio a erva doce, ó, pra dar um gostinho diferente. Então, a gente dobra aqui no meio. Deixa aquela pontinha lá pra grudar e a gente enrola ele. Enrola ele bem enroladinho, dá uma puxadinha, dá uma esticadinha, dá uma tensionada na massa pra ela ficar esticadinha. E aí eu dou uma grudadinha aqui nele, ó. Grudo bem ele aqui. Vamos dar mais uma enfarinhadinha de milho aqui, de fubá. Ó. E vai para a forma. Tá aqui, ó. Vamos fazer isso com todos eles. Vamos fazer outro aqui, ó. Vamos pôr uma farinha. Vamos abrir um retângulo. Abre um retângulo. Vamos colocar um pouco de erva doce. Vou pôr mais estreitinha para lá. Dobrar no meio aqui, dobrar no meio aqui, grudar bem. E vamos enrolando, dando uma tensionada na massa. Cuidar para não rasgar a massa, para o pão não ficar feio, para ele ficar bem lisinho. Aí aqui no final, ó, gruda bem ele, sela bem ele aqui, ó, para ele não abrir. Aí ele fica com cara de mini pão ali do ladinho, enroladinho. E vai para a forma também. Prontinho o nosso pão de milho, olha, muito fofinho, saindo do forno, prontinho. Eu gosto dele com a casquinha crocantinha, ó, mas quem gosta dele mais branquinho, ele fica mais macio ainda. Prontinho. Galileu, qual é o veredito? Nota 10, muito bom. Então, pessoal, como vocês viram, a receita é muito fácil e agora tá na hora de vocês tentarem fazer, né?